Que o Internacional arrancou mal no Campeonato Brasileiro, que deixou a desejar, todo mundo já sabe, todo mundo comentou. Agora, eu duvido que você tenha se atentado a esses dois pontos muito importantes que eu vou trazer para você hoje. E o segundo ponto é o que vem me deixando mais tranquilo, é o que me faz acreditar em um 2026 diferente do que foi o ano de 2025. Então fique comigo porque eu vou te trazer dois pontos importantes sobre o que aconteceu nessa arrancada do Internacional no Campeonato Brasileiro. Que o Internacional começou mal o Campeonato Brasileiro, que deixou 3 pontos preciosos em casa ontem, a gente já debateu, os veículos tradicionais já trouxeram, nós, influenciadores colorados, muito e muito debatemos sobre isso. Mas será que tudo está acabado? Será que tudo está perdido? Ou será que ainda existe uma solução para o Internacional? Vamos falar sobre isso agora, porque o Internacional deixou ontem 2 lições, 2 pontos muito importantes para a gente estar debatendo. E o primeiro ponto, eu já convido vocês, antes, a fazer uma reflexão sobre isso. O Internacional venceu o final de semana o seu rival, o seu maior rival, ganhou o Clássico Grenal. O Inter ganhou com autoridade, o Inter venceu e venceu bem, ganhou e mostrou muita força física para vencer o Clássico Grenal. Porém, ontem, contra o Atlético Paranaense, o Internacional sucumbiu principalmente na parte física. O Inter não conseguiu ganhar do Atlético Paranaense na parte física, porque tecnicamente o Inter mostrou, o Inter criou, inclusive teve oportunidades para vencer o jogo, para empatar e virar esse jogo. Porém, fisicamente, na parte de força, quando eu falo fisicamente, nem estou falando de condicionamento físico, e sim força, atletas mais fortes, o Inter perdeu. O Inter perdeu em todos os momentos, em todas as divididas, o Inter perdeu para o Atlético Paranaense. E isso me leva a pensar, o Internacional venceu o Clássico no domingo, segundo o outro lado, na força física, porque quis mais, porque ganhou todas as divididas. Mas será que o futebol gaúcho, então, não está um nível abaixo dos demais clubes na parte de força física? Será que só na qualidade técnica a gente vai conseguir encarar esse Campeonato Brasileiro? Eu não sei. Eu deixo para o outro lado avaliar. Aqui do lado do Internacional, eu já estou falando para vocês. O Internacional precisa reforçar e precisa reforçar com jogadores fortes, jogadores que vão brigar, jogadores que vão dividir e vão ganhar divididas, porque o Internacional hoje tem um time frágil, um time que ainda está em construção, mas precisa agregar esse tipo de jogador, porque nem sempre o time vai conseguir ganhar na qualidade técnica, nem sempre o time que tem a melhor qualidade técnica no elenco vai conseguir ganhar. Tem jogos que vai ser decidido na força física, e o Inter precisa desse tipo de jogador. O Inter precisa de um jogador, de jogadores, não é nem de um jogador. O Inter precisa de jogadores que vá melhorar, que vá aumentar essa valência do elenco. Então esse ponto precisa ser melhorado no Internacional, assim como os jogadores que ali estão. Tem alguns jogadores que não têm condições, e já foi muito falado sobre isso. A gente não pode esperar nada do Vitor Gabriel, porque o Vitor Gabriel, claro, além de ser um menino que ainda tem muito a maturar, eu até acho que ele poderia descer para um time sub-20 para maturar um pouco mais. Além de ele ser um menino, um sub-20 que está agora iniciando a sua trajetória como profissional, ele não tem condições técnicas de estar ali vestindo a camisa do Inter como titular. Ele não tem esse preparo, ele ainda não está preparado, ele não está pronto para ser o zagueiro titular do Internacional. Ele pode ser até uma boa opção, mas não o zagueiro titular para enfrentar um Campeonato Brasileiro. E o Inter tem déficit de zagueiro de qualidade no seu elenco, porque, tirando o Vitor Gabriel, quem vai ser o zagueiro? Tem o Mercado, que pode ser o zagueiro pelo lado esquerdo, que até acho que seja essa a tendência, eu espero que seja essa a tendência, mas
O mercado não pode jogar, vai botar o Juninho? Não, não tem condições. Do outro lado, vai botar o Cleiton Sampaio? Não tem condições. O Inter precisa ir para o mercado e sim, isso ficou bem claro, que o Inter precisa contratar zagueiros e de preferência o Inter precisa de um zagueiro titular para jogar. Se o Félix Torres engatar, o zagueiro que vir tem que ser um zagueiro para jogar ao lado do Félix Torres. Se o Félix Torres for isso mesmo que mostrou no jogo de ontem, o mercado é titular e precisa de um outro zagueiro titular. Então, eu estou dando o benefício da dúvida ainda para o Félix Torres, porque é o primeiro jogo dele, dá para notar que ele está desembocado e ele ainda precisa pegar ritmo de jogo. Mas o Inter precisa de mais um zagueiro titular para ontem. E olha, vou dizer mais, o Inter precisa de um zagueiro titular e mais um reserva, melhor do que os que ali estão. E isso ficou muito claro no jogo de ontem. Ficou cristalino. O Inter precisa de zagueiros. Não só de zagueiros, o Inter precisa também de pontas. O Inter precisa de jogadores agudos, porque o Inter hoje no elenco só tem o Carboneiro. Ah, tem o Vitinho, sim, mas o Vitinho está abaixo. O Vitinho é aquilo mesmo. O Vitinho, ele vai fazer um jogo estupendo e vai ficar 3-4 jogos vivendo disso. Então, o Vitinho precisa ser uma opção para o segundo tempo e não a esperança ou o desafogo do time do Internacional. Algumas coisas ficaram muito claras, como, por exemplo, que o Bruno Henrique não tem mais condições de jogar futebol. O Bruno Henrique não tem condições de ser atleta profissional de futebol. O Bruno Henrique precisa, sim, ser mandado embora ou ser afastado, porque se ele continuar no elenco, pelo fato dele ser um cascudo, como gostamos de falar, ele vai jogar, ele vai trancar, inclusive os meninos. Então, isso precisa ser revisto no Internacional. O Internacional que teve ontem um treinador que não entendeu o jogo, que tentou fazer umas invenções, tentou fazer algo diferente para surpreender o Atlético Paranaense. Eu, particularmente, não gostei do que ele fez, mas eu vou dar o benefício da dúvida porque ele está iniciando o seu trabalho. Então, eu vou dar esse benefício da dúvida ainda para o Pesolano, por mais que eu não tenha gostado das pardaizices que ele tentou fazer. Quando ele tira o Alan Patrick do centro, da onde ele pode ser o cérebro do time, aonde ele realmente joga, e coloca ele lá para o lado esquerdo, tentando armar o jogo, por mais que a ideia fosse que o Alan Patrick viesse da esquerda para o centro para armar o jogo e se encontrar com o Tabata, que, vamos combinar, é outro jogador que não tem mais condições. O Tabata não tem condições de vestir a camisa do Internacional. Vamos lá, o Tabata, no máximo, é um jogador para entrar aos 40 minutos do segundo tempo, no máximo, mas como deixar o Tabata jogar de titular? Alguém tem que tomar uma providência quanto a isso, porque o Tabata, estando no elenco, o Tabata vai jogar. E com isso, ele tranca, ele barra os meninos. Dos meninos, eu não sei o que esperar. Inclusive, eu vi coisas boas no Campeonato Gaúcho da molecada, dos meninos do Internacional. Agora, do Tabata, eu tenho certeza, eu sei o que esperar do Tabata. E isso precisa ser visto por alguém lá dentro do Internacional. Alguém precisa tomar providência em relação a esse fato. Mas antes de eu seguir para o próximo ponto, que para mim é o ponto positivo da partida de ontem e é o que me faz ter confiança em um ano de 2026 melhor, eu vou pedir para você já deixar o teu like. Deixa o teu like aí, isso faz com que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Se você gostou do meu conteúdo até aqui, deixa o teu like aí para ajudar o meu canal a chegar cada vez mais longe, combinado? E vamos então agora falar do outro lado da moeda, vamos falar do ponto positivo, um ponto que eu percebi ontem no jogo que me fez pensar positivamente para o ano de 2026. Vamos deixar de lado o ano de 2025, deixar de lado um pouquinho os problemas de 2025, porque 2026 pode sim ter algo melhor para nós colorados, para o Internacional.
E você deve estar dizendo, mas que outro lado da moeda, que ponto positivo que tirou do jogo de ontem, o Zezerino tá ficando maluco. Não, eu vou te mostrar. Fique comigo porque eu vou te mostrar os pontos positivos do jogo de ontem. E eu vou começar pelo primeiro, Paulinho de Paula. Paulinho de Paula se mostrou um meio-campo interessantíssimo. Um segundo homem completo. Ele preenche todos os espaços do meio-campo. Quando ele entrou ontem, no segundo tempo, eu não entendi o porquê que ele não começou jogando. Ele mudou o time do Internacional. Ele deu uma outra dinâmica para o meio-campo. Ele preencheu os espaços. Ele procurou o Alan Patrick para fazer combinações de jogada. Ele tem um passe vertical. Ele quebra linhas do adversário. E sim, o Paulinho de Paula e o Alan Patrick se encontraram e se entrosaram muito bem. E tem sim aí um ponto muito positivo, que é esse jogador que o Inter trouxe. Eu mesmo, quando o Inter trouxe, fiquei muito desconfiado. Fiz até um vídeo aqui no canal falando que o Inter estava trazendo um jogador que estava com fama lá no Vasco de tirar o pé em divididas, porque estava com medo de novas lesões. E o Paulinho de Paula, que veio para o Internacional de 2026, não tem medo de dividir, não tem medo de arrochar. Ele joga firme e também tem muita qualidade com a bola no pé e dando passes para procurar jogadores em melhores posições. O Paulinho de Paula é um dos pontos bem positivos do Internacional. Mas antes de seguir para os próximos pontos positivos, eu vou te fazer um pedido. Se você, assim como eu, viu um Paulinho de Paula que mudou o meio-campo do Internacional no jogo de ontem, não só no jogo de ontem, já no Grenal, já inscreva-se no canal, ajuda o meu perfil a crescer, dá essa moral para mim aí que eu vou trazer conteúdos diários sobre o Internacional, beleza? Mas vamos lá, o ponto positivo não ficou só no Paulinho de Paula. Tem um jogador do ano passado que o ano passado tropeçava na bola, que o ano passado não conseguia fazer gol, que o ano passado estava em baixa aqui no Beira-Rio, que agora, no ano de 2026, parece ter desembarcado definitivamente no Internacional. E eu estou falando de Rafael dos Santos Borré. O Borré parece outro jogador. Por mais que o Internacional tenha perdido o jogo de 1-0, não passou pelo Borré. As oportunidades que ele teve, inclusive, ele recebeu uma bola e fez um gol que estava impedido, que foi uma pintura. Foi um pecado estar impedido aquele lance. Coisa que o ano passado, se ele pegasse aquela bola do mesmo jeito, ele iria isolar. O Rafael Borré está com confiança. O Borré parece outro jogador, muito confiante, participativo. O Borré ele não é só um jogador de área. Ele sai, ele vem construir o jogo, ele vem triangular com o Alan Patrick e com o Paulinho. O Borré é um jogador diferente no ano de 2026. E é desse jogador que eu espero muito, porque o Borré que veio para jogar no Internacional, ele veio com muita moral, ele veio com muita confiança da torcida, porque todo mundo queria o Borré. Inclusive, do outro lado, queriam o Borré, porque o Borré sempre foi um grande jogador. E no Internacional não estava conseguindo deslanchar. E parece que em 2026 o Borré, com muita confiança, com muita disposição e bem fisicamente e principalmente mentalmente bem, o Borré está vivendo, está iniciando um ano de 2026 muito bom. E é por aí que passa a minha confiança de que o ano de 2026 do Internacional vai ser completamente diferente do ano de 2025. Porque o Rafael Borré, o astro do time do Internacional, aquele que é, sim, o que falam por aí, um dos jogadores mais caros do Rio Grande do Sul, está, sim, enfim, desembarcando no Internacional. E se o Borré estiver bem, se for o Borré que jogou no River Plate, se for o Borré que fez gol lá no Camp Nou, se for esse Borré que vai jogar o ano de 2026, o Internacional não vai passar o sofrimento que passou no ano de 2025. Com certeza, as perspectivas para o ano de 2026 passam por essa melhora do Rafael Borré. E se esses pontos fizeram sentido para você, se os pontos negativos e os pontos positivos que eu levantei aqui fizeram sentido para você, você vai compartilhar com mais um colorado, vai compartilhar com mais uma colorada, vai enviar o meu vídeo para toda a família, vai mandar no grupo da família lá, porque eles precisam saber que o Internacional
vai ser sim diferente do que foi no ano de 2025, porque nós temos o Rafael dos Santos Borré, que foi contratado no ano de 2024. Então, não esquece, compartilhe esse vídeo aí para que o meu conteúdo chegue a mais colorados, a mais coloradas. E aquele rival que vive dando corneta sobre o Rafael Borré, manda para ele também, para ele entender que 2026 vai ser o ano do Borré. E eu hoje não vim fazer uma análise do jogo de ontem. Hoje eu vim trazer esses dois pontos importantes que eu consegui pescar no jogo de ontem. E sim, o Internacional precisa melhorar muito algumas valências, mas também tem coisas positivas sendo construídas no Beira-Rio. E é por isso que eu estou confiante para o ano de 2026. Ainda estou confiante e vou dar mais um voto de confiança para o Internacional. Eu tenho certeza que o Internacional vai melhorar e que o Inter vai sim fazer um ano de 2026 diferente do que aconteceu no ano de 2025. E você, torcedor colorado, que gosta de acompanhar o Inter, que gosta de conteúdos do Inter, eu preparei uma playlist aqui, uma playlist para você sobre um quadro muito bacana que eu tenho feito aqui no meu canal. O quadro se chama O Inter no Centro do Mundo. Toda quarta-feira eu faço um vídeo onde eu escolho um jogador do Internacional e comparo com um jogador, uma estrela do futebol mundial. Essa semana eu fiz sobre o Paulinho Iniesta, tá muito bacana, então eu convido você a olhar essa minha playlist aí, também tem do Xavi Lagra, enfim, eu vou deixar a surpresa para vocês. E comenta no meu vídeo aí se vocês concordam comigo sobre esses pontos que eu levantei sobre o Internacional.